Catarina é o 6º estado do país no ranking de acidentes e doenças do trabalho. Com 40 mil casos de acidentes todos os anos, o número de trabalhadores afastados por motivos de saúde é 48% maior do que a média nacional. Para discutir uma política de Estado eficiente, Florianópolis sediou nos dias 14 e 15 de maio, no Hotel Canto da Ilha, a etapa macro-regional da Grande Florianópolis para a 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Saúde, direito de todos, dever do Estado. Este é o tema da nossa conferência. Temos que parar para refletir sobre o assunto, considerando números assustadores que mostram a realidade do trabalhador catarinense. A cada 24 horas, um trabalhador morre em Santa Catarina. Temos números e personagens que retratam o descaso do poder público para assegurar a vida de um atendimento de qualidade no SUS para os nossos trabalhadores. Aqueles que têm a sorte de sobreviver a uma fatalidade no serviço, padecem em busca de um atendimento digno e de uma reabilitação adequada. São tratados como peças descartáveis de uma máquina que não pode parar em nome do enriquecimento de grandes empreendimentos. O bem maior que pode ter qualquer empregador, seja ele no setor público ou no setor privado, é a sua força de trabalho, é a do trabalhador. Essa conferência, com certeza, é uma grande força para oxigenar a política de saúde do trabalhador, tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada, e um grande exercício de cidadania. O objetivo foi propor diretrizes para a implementação da política nacional e formular propostas para as conferências estadual e nacional. Vocês possam traduzir esses sonhos ao longo de hoje e de amanhã, e principalmente na plenária final e no documento que vai depois traduzir essa conferência em palavras, que vocês possam traduzir esses sonhos em realidade com bastante clareza de propósito e com bastante sentimento nessa palavra realidade. Agora teremos um momento de homenagem e convidamos para fazer esta homenagem a coordenadora do Sereste de Florianópolis, senhora Lucila Mori. Em nome da comissão organizadora, eu fui escolhida para fazermos uma homenagem a quem foi um grande parceiro nosso na área de saúde do trabalhador durante muitos anos, aqui em Santa Catarina, e principalmente para a nossa região de Florianópolis. O Dr. Egon Quener Júnior. Eu gostaria de chamar a senhora Maria Isabel Quener para que nós possamos, em nome dessa comissão organizadora, entregá-la uma homenagem. Para a elaboração das propostas, a programação da conferência contou com mesas de debates e grupos de trabalho que discutiram 4 eixos temáticos. Confira os principais momentos da primeira mesa. Os setores, que apresentam o maior número de incidência, ou registros de acidentes de trabalho ou doenças relacionadas à questão do trabalho. Abate de suínos, aves e outros pequenos animais, fundição de ferro e aço, confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, fabricação de móveis. A inserção desses setores no mercado global os expõe em constante desafio quanto à necessidade de ganhos de competitividade, o que invariavelmente resulta em maior intensidade do ritmo de trabalho, metas. Então a gente tem que se perguntar também a que custo, a que preço a gente quer obter essa competitividade. Via de regra, quando a gente fala em saúde do trabalhador, obviamente, e aí vem um pouco da direção da mesa, se sabe que existe uma série de determinantes sociais, econômicos, culturais, de gestão, relacionadas às relações de produção e consumo em geral, que afetam a saúde das pessoas e afetam a saúde dos trabalhadores. Agora, a gente já sabe que esta relação básica, essa referência básica que é o trabalho na vida da gente, que são as relações de produção e consumo, ela tem principalmente 2 reflexos importantes. Primeiro, na questão da capacidade e na funcionalidade das pessoas, que isso, obviamente, refere muito aí o impacto negativo que isso tem, que está na forma dos agravos,
E, obviamente, o trabalho marca as pessoas, formula um projeto de identidade, de carreira, de seguir a vida num certo sentido, ser absorvido nas suas horas, no seu tempo, presente, passado, futuro. É um projeto, é a chamada função social e psicológica do trabalho. Algumas conclusões específicas, só para vocês terem ideia: 10 tipos de agravos correspondem a 55% dos benefícios, que dá a ideia de uma concentração. As principais são essas: músculo esquelético, dorsopatia, fraturas de ombro, tal. O setor têxtil, aí vem algumas coisas interessantes. O fator têxtil, por exemplo, as mulheres adoecem 5 vezes mais do que homens. A média em Santa Catarina é 2 mulheres por cada homem. Fator relativo em Santa Catarina bastante mais acentuado do que a média nacional para diabetes em transportes. Por isso que transportes aparece. Alcoolismo na Constituição Civil, embora a distribuição de agravos na Constituição Civil é muito heterogênea, mas alcoolismo aparece com bastante intensidade, neoplasias aí, né, tumores em geral, no campo hospitalar. Precisamos de ampliar nosso repertório de investigação e pesquisa. Nós precisamos ter uma diretriz muito clara em saúde do trabalhador, que precisamos de dados, e dados sempre relativos, distribuição de agravos, perfis clínicos, perfis epidemiológicos. Nós precisamos claramente de aperfeiçoar o diagnóstico no campo de saúde do trabalhador, protocolo de SUS, diretrizes clínicas, diretrizes funcionais, diretrizes para análises ocupacionais. Nós precisamos enriquecer o nosso trabalho no SUS em relação à caracterização da doença ocupacional. O desenvolvimento nem sempre foi socioeconômico. Econômico é uma coisa assim bem atual, né? Bem recente, porque talvez ali, né, quando Australopithecus e o Homo erectus e aí o Homo sapiens vieram, a gente já começou a se organizar em sociedade e com características de trabalho. Nosso momento é o século XVIII, a Revolução Industrial, ali por 1750 e tal, quando a engenharia começou a organizar os equipamentos e recursos de uma maneira que propiciou dar um salto revolucionário no modo como a sociedade organizava a produção. Nós temos a capacidade já de superar situações que a gente pode ter um trabalho digno e bom, de modo que a gente vá se aposentar por tempo de serviço. A cada tempo, nós temos aí um modo de organizar o trabalho e, fatalmente, nós vamos ter um modo de adoecer. Doença e acidente de trabalho não está no código genético de ninguém. Ela é 100% dose dependente de existir risco no trabalho. Se não existir risco no trabalho, não vai ter nenhum acidente do trabalho, doença do trabalho. A concepção de saúde tem que levar em conta a questão do trabalho. Ter um trabalho que não leve ao adoecimento ou mesmo à morte é um direito fundamental de cada ser humano. E a saúde do trabalhador está constitucionalmente prevista. A esfera mais importante que eu considero é essa, que nós estamos aqui hoje, a municipal, a macro-regional, porque é nesse locus que a gente vive, mora, trabalha e se acidenta, infelizmente, às vezes. Mas quando a gente diz assim, olha, precisa de um suporte específico e dirigido, uma atenção aos trabalhadores adoecidos e acidentados, aonde estão essas estruturas? Os serestes, eles não são porta de entrada, não é isso? Não é o que está escrito lá nas portarias? Mas e aí? É a rede. E a rede está capacitada? A Renasce está aí desde 2002. A gente fala décadas em capacitação. E a rede também se renova. E a gente não consegue dar conta disso. E aí a grande pergunta, os trabalhadores permanecem aonde os trabalhadores adoecidos podem ter guarida para acompanhamento, diagnóstico e nexo causal dos seus problemas. Então, o modelo assistencial é esse. A gente parte de um perfil epidemiológico insalubre, doentio, ruim. Todo aquele miolo que eu dizia que infelizmente, eu acho que não funciona redondinho ainda no SUS, para chegar num novo perfil epidemiológico, bom, legal, aquilo que o Roberto falava, trabalho seguro, saudável para todo mundo. Pois o miolo não funciona. A gente manda para a rede, mas, gente, eu sou a rede. Eu estou capacitada para dizer que um caso é relacionado. E que intervenções de ação de saúde trabalhadora a gente vai ter para sair de um perfil epidemiológico doente para um novo perfil epidemiológico legal?
Não há política pública sem valorização dos trabalhadores públicos. Além disso, cabe ao município também garantir que todas as condições dos trabalhadores, em geral, a população, tenha saúde, no sentido amplo da palavra. Então, esse município tem que garantir os encontros, como foi aqui, plenamente, que se realiza os encontros, e realizar política em sintonia com a política estadual e a política nacional. Além da vontade política, também tem que ter o olhar do gestor, né, no caso, o governo do Estado, para a promoção, né, da questão da saúde do trabalhador e também ter os dados para a gente poder fazer o diagnóstico e ver de que forma atuar. A gente sabe que isso é fruto do quê? Né, de toda uma gestão que terceiriza, né, que traz a insegurança para os servidores, temos as OSs, temos a precarização total no local de trabalho, sem estrutura, sem instrumentos de trabalho. A gente acompanha o pessoal que trabalha na saúde, pessoal que tinha que cuidar da nossa saúde, mas a saúde deles também não é cuidada. Acompanhe os destaques da segunda mesa. Vocês estão construindo a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Sim, eu estou fazendo isso aqui agora. Eu estou fazendo isso porque semana que vem a gente tem conferência regional. Vocês têm clareza do que é isso, né? Da responsabilidade do único setor que permite esse tipo de participação social. É a saúde. E, particularmente, a saúde do trabalhador, porque precisa de trabalhador, senão não é saúde do trabalhador, é alguma outra coisa próxima disso. Que reflexão a gente tem acumulado depois de 300 recomendações da terceira conferência? O que a gente tem pensado sobre aquelas 300? Checamos qual? Jogamos fora qual? O que a gente aprendeu da terceira conferência, da segunda conferência, da primeira conferência, para fazer a quarta? Eu estou pensando muito nisso. De onde saiu intersetorialidade, né? As políticas e os planos dos outros setores não se propõem a ser intersetorial. Então, para que a gente tem que dizer vou sentar com a Previdência? Desculpa, sim, se as pessoas... Eu não acredito mais em sentar com Previdência. O interesse é outro. Não vai sentar com o trabalho. Eles não vão abrir mão do protagonismo de defender o capital. Hello, vão acordar? É muito tempo para ficar esperando um dia você sentar. Não vai sentar, conduza. Conduza, você tem legitimidade, você tem seriedade, você tem história. E a competência está dada, isso é saúde. Ou a saúde conduz isso, ou vão ficar brincando de ficar mais 20 anos esperando para aparecer mais uma conferência e a gente viajar para Brasília. Será que falta dinheiro no nosso SUS? Na nossa saúde pública? Será que só falta dinheiro ou falta gestão? O que acontece? Será que os planos privados de saúde são excelentes, muito melhores que o SUS? Nós temos uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, do SUS, muito bem feita, muito objetiva, dizendo o que a gente precisa para dar atenção à saúde dos trabalhadores, sim. Para isso, nós temos que ter uma atenção primária resolutiva, uma atenção primária, atenção básica, que resolva. Uma atenção primária que escute o trabalhador. O Ministério da Saúde manda 30 mil reais para o Sereste. Não dá nem para pagar a folha de pagamento, pois não deve pagar mesmo, esse recurso é para ações. Quando habilitamos o Sereste Florianópolis, quando habilitamos todos os Serestes aqui, o Sereste estadual, foi pactuado o seguinte, olha, o município sede vai arcar com pagamento de pessoal. Porque os 30 mil que vêm são para utilizar nas ações e serviços à saúde do trabalhador, na capacitação da rede. Enquanto a gente não tiver um controle social efetivo, com os sindicatos, com as federações, com as centrais sindicais, com nós gestores, com vocês trabalhadores de saúde, que muitos são aqui, a gente não constrói um SUS de qualidade. Temos capacitado a rede, principalmente da vigilância. Nós capacitamos mais de 700 pessoas para fazer ações de vigilância nesse estado. E, às vezes, quando você precisa de alguém para fazer uma ação de vigilância no município, aquela pessoa diz que não pode, que não está capacitada. As pessoas vêm, são atendidas nas nossas unidades, ou acidentada, ou adoentada, e vão embora, e nós não sabemos por que ela passou ali. O nosso banco de dados era para ser o maior banco de dados do Brasil. E não é. Nós temos dados, mas os dados não... Nós temos o CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial,
que tem bastante informações. Nós temos CH, que é o Sistema de Informações Hospitalar, que nós temos todos os dados de informação das internações do SUS, o que foi feito, o que não foi feito. Só que nós não usamos esses dados. Nós temos que discutir e tentar fazer um financiamento para o município fazer saúde do trabalhador, como as outras ações do SUS. O Sereste, hoje, enquanto macro-regional, nós temos 22 municípios, uma população de aproximadamente 1.100.000 habitantes na nossa área de abrangência. Desde 2008 tem uma portaria municipal que todos os acidentes de trabalho, independente da gravidade, eles devem ser notificados. Dificuldades nós encontramos, principalmente, como você perguntou, cadê os gestores? Nós fizemos convites, fomos nos municípios, mandamos ofícios, telefonemas, e-mails para estarem presentes, para a gente estar discutindo as questões de saúde do trabalhador aqui. Infelizmente, não estão presentes também, né? Mas eu acho que a gente tem que ter, sim, também uma política de Estado de saúde do trabalhador. Eu digo Estado, não na política nacional, mas dentro do Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Estado, para a gente estar firmando mais, junto com os municípios, a questão da implementação da política. Terceira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Trabalhar sim, adoecer não. Eu escuto isso desde que sou trabalhador dos meus 18 anos. Efetivamente, poucos avanços. Os senhores, exigiram o cumprimento das mesmas? Sindicatos, as federações, as confederações, a sociedade organizada exigiu mudanças nesse sentido? Se nós queremos garantir saúde e segurança, nós temos que garantir um ambiente de trabalho digno, um ambiente de respeito, um ambiente saudável, um ambiente seguro. E nós só vamos fazer isso com a efetiva participação dos trabalhadores e o braço duro do Estado. Sou um servidor público já há bastante tempo, né? E o que me chamou a atenção, né, nesse tempo todo é a negligência, a forma assim como se trata a saúde do servidor público, né? Ou melhor, como se trata o servidor público como um ente separado, né? Um ente à parte das políticas públicas. Aumentou em 51% a carga de trabalho desses servidores ao longo dos últimos 8 anos. Ou seja, aumentou, quase dobra, né, a carga de trabalho, e você vê que quase metade está para se aposentar. Quem vai ficar vai segurar um rojão gigante. Me preocupa também você fazer concursos públicos e colocar o servidor público nesse modelo de gestão pública que nós temos hoje, que é o modelo ainda do tempo do Dom João VI. Esse momento da conferência, especificamente, então, é um momento de construção de propostas, de reflexões, mas que realmente possam incidir no bem-estar da saúde do trabalhador. Especificamente, com relação a propostas, eu poderia dizer que nós temos a necessidade urgente de ter um lugar, um espaço de acolhimento para o trabalhador vítima de doenças ou agravos relacionados ao trabalho. Veja o resultado da última mesa de debates. Qual é o nosso papel de fato? O que estamos pleiteando de fato, né? Porque a grande maioria dos participantes da macro-regional, onde eu participei em Chapecó, sequer tinham lido a portaria de 1823. Eu vou falar um pouco da importância do papel do controle social. A gente tem que se ver como trabalhador, certo? Então, nós temos que mudar essa cultura. Nós precisamos fazer com que a sociedade veja o mundo do trabalho, se veja trabalhador, se veja parte do processo e parte da mudança. O que o governo quer? Gastar menos com acidentes e doenças ocupacionais, onerar as empresas com mais tributos, maior arrecadação para o INSS, para a Previdência Social? O que as empresas querem? Redução de custos, economia com encargos, reduzir ações trabalhistas. E os trabalhadores? E é triste de ver que muitos do controle social, que se dizem defensores dos trabalhadores,
muitas vezes há mais de uma década não entram mais no ambiente laboral, não laboram mais e não sabem, de fato, como está o mundo do trabalho de hoje. A gente vive um momento de crise que se aprofundou em 2008, mas que continua até hoje. E não tem uma perspectiva de encerrar, pelo contrário, não é à toa, né, o avanço da exploração, a diminuição dos direitos, a necessidade do capitalismo de expandir os novos mercados, e aí não tem limite. Se a gente resgatar na história as pautas de reivindicação dos sindicatos, né, das associações, um dos primeiros itens era lá, condições de trabalho, redução da jornada de trabalho. E o que a gente tem visto hoje é cada vez mais o movimento sindical se encolhendo e se resumindo à luta meramente econômica. E não dá para falar de saúde do trabalhador sem falar do conceito ampliado de saúde. Não dá para falar de saúde do trabalhador sem resgatar a defesa da saúde pública, gratuita, integral e de qualidade. A gente está realmente à margem, assim, né? O governo não cuida do seu trabalhador. Então, como é que a gente pode exigir serviço público de qualidade se o governo que tem esses trabalhadores não cuida deles? Como é que ele vai cuidar dos outros ainda, né? Não cuida nem dos seus. Em algum momento, eu acho que a gente vai poder discernir isso depois, nós perdemos a capacidade de sentir a dor do outro. Isso é triste, gente. Nós temos histórias aí de agências que eu cheguei a chorar depois de ouvir relatos das pessoas. A gente perdeu. Hoje o nosso colega falta um dia, a gente diz assim, o que houve? Tá gripado, tá muito ruim. Não, melhor é não vir mesmo, porque eu não quero pegar. Faltou 2 dias, cadê o cara? Aí tá de sacanagem, já tá, não vem 2, faltou 3. A gente diz, eu não vou fazer o trabalho dele. Ele que se vire e se dane, porque tá na hora de vir, sabe? É assim que a gente está começando a tratar. Então, assim, em algum momento nós perdemos a capacidade de sentir o dor do outro. O controle social tem que aprender a se apoderar do seu espaço, para que possa cobrar do gestor, dos gestores. Porque muita gente pensa o seguinte, saúde do trabalhador é sereste e acabou. Essa visão é equivocada. Nós temos que pensar que saúde do trabalhador ela é um pouquinho mais ampla. E aí nós temos que estar sempre nos respaldando em cima da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Pergunto aos senhores, de que o trabalhador está adoecendo? Trabalhador da categoria de vocês. Os senhores sabem? De que o trabalhador da categoria dos senhores está morrendo? Pensem. Vocês têm essa informação? Eu vou concentrar a minha fala numa questão que já foi colocada aqui por alguns debatedores, que dizem, olha, sem o trabalhador, sem a trabalhadora, não há saúde do trabalhador. Então a minha pergunta é muito simples, por que as pessoas não reagem? Você precisa assumir a defesa do teu direito. Qual é o primeiro momento em que nós estamos vendo alguém adoecer? Não é o momento em que ele sente dor. Isso ele já ficou bichado. Não é o momento em que ele vai no psiquiatra e diz, pelo amor de Deus, me dá um negócio aí porque a vida se tornou insuportável. Não, aí já foi. O primeiro momento do adoecimento começa quando? Na tua decisão de trabalhador de se conformar ao risco. Por quê? A sua felicidade está ligada a algo que ele pode comprar a prestação. E para a qual ele trabalha, e para a qual ele faz das metas do trabalho as suas metas pessoais. Porque se ele não fizer isso, ele não vai conseguir dar conta dessa prótese do prazer que ele consegue com a compra. O local de trabalho é um campo minado. As minas estão localizadas. E a responsabilidade de pular entre elas sem bater na espoleta é tua. Não de quem deveria tirar as minas para o local de trabalho não oferecer perigo. Quanto custa um ser humano? Quanto custa o lucro? Qual é o preço que estamos dispostos a pagar? A noção nova de competência, qual é mesmo? Quantidade de trabalho nas piores condições de trabalho possíveis. Então, o que é um trabalhador competente? Ele supera metas quantitativas. Ponto.
líderes delegados eleitos pelos participantes da conferência levarão 61 propostas para o encontro estadual, assim como 7 moções de apoio aprovadas no encontro. Todas as resoluções podem ser acessadas no portal desacato.info. A Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora será realizada em Florianópolis nos dias 25 e 26 de junho. Já o Encontro Nacional será de 10 a 14 de novembro. Não há política de saúde do trabalhador sem a participação efetiva dos mesmos na sua formulação e implementação. Os catarinenses da região da Grande Florianópolis já apresentaram suas propostas para transformar a nossa realidade. Vamos juntos?